Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Uchoa E eu sou Juliane Uchoa. e esse é mais um Paz na Palavra. Hoje nós vamos dar continuidade aos Salmos. Nós vamos dar continuidade àquela temporada sobre Salmos e com um salmo muito especial. O salmo de hoje é um salmo bastante conhecido, mas que podemos ainda retirar dele um bocado de ensinamento que vai ser bom para a sua vida. É o Salmo 150! Salmo 150. É o último salmo do livro de Salmos, mas não se preocupe que esse não é o último vídeo. Isso, ainda vamos fazer outros sobre Salmos, mas resolvemos entrar agora com o Salmo 150. E ele é bem curtinho, né? Ele é bem curto, na realidade ele tem 6 versículos, Isso. mas tem uma boa amplitude de, apesar que o assunto é um só, você vai ver como é bom ver na Bíblia como ela se revela, apesar de ter poucas palavras. Hoje nós vamos fazer a leitura na NVI, como sempre, no Salmo 150. Versículo 1 começa dizendo: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, Louve ao Senhor. na versão Almeida diz assim, todo ser que respira. Louve ao Senhor. Então peço a você agora, respire. Ou então, tente passar 2 minutos sem respirar. Você precisa respirar, então você vai precisar louvar o Senhor. Amém. Bom, esse é o último salmo da coleção de 150 salmos que existem, mas tem algumas curiosidades. A Juliana vai colocar algumas coisas para a gente, mas, de antemão, os últimos 5 salmos, eles têm uma característica muito especial. Isso. Qual é, Ju? Todos eles começam com aleluia. Aleluia. Os últimos 5. Os últimos 5, do 146 ao 150. Então você pode conferir isso na tradução NVI, aleluia, aleluia, aleluia. E em outra tradução, na NVT, por exemplo, tem justamente o significado do que é aleluia, que é louvado seja o Senhor. Então, na tradução NVT, por exemplo, todos esses últimos 5 salmos começam com louvado seja o Senhor. Não é lindo? O fechamento do livro de Salmos é como se fosse uma doxologia. É bom explicar o que é chama. doxologia. É verdade, vou deixar para o bispo. Doxologia é ou é a finalização de algo muito especial. É uma maneira de você encerrar uma frase, um texto, um hino, um cântico. Em diferentes áreas existem doxologia. Na Bíblia, normalmente, eles ou começam ou encerram. Normalmente encerra com uma palavra de louvor, de gratidão, etc. Exatamente, exaltando o nome de Deus. O nome de Deus. Agora, vamos lá. E tinha até algo para compartilhar, que, por exemplo, quando a gente tinha reuniões de oração, quando eu estava em missões fora, toda reunião de oração encerrava com a doxologia. Aquele Praise God from whom all blessings flow. E tem essa versão em português, eu só não sei onde, mas é lindo, porque ele fala assim, louvem ao Senhor, né? Aquele de todas as coisas foram feitas por meio dele, louve ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, louvem a ele todas as criaturas que pertencem a ele, ao Pai e ao Santo Espírito, e louve Father, Son, Holy Ghost. É muito lindo, é um cântico bem suave,
né? E a gente sempre, quando terminava, a gente já ficava esperando para entoar junto esse momento de louvar o Senhor. E a gente vai ver aqui com uma característica muito importante, que é a coletividade na adoração, né? Eu queria antes disso mostrar outra não. coisa. Eu queria falar da palavra aleluia. Porque louvado seja Deus, mas não é assim, olha, se você quiser, louve a Deus. Não. O louvado aí é no imperativo. Isso, louvem Porque ao Senhor. aleluia é do verbo do hebraico lehalel, que é um verbo louvado seja Deus. Mas o que é curioso nisso? Interessante pra gente. É que não existe no idioma hebraico nada que se use essa palavra. Louvor no idioma hebraico só para Deus. Você nem diz para uma pessoa, eu louvo você pela sua atitude. Não. É uma palavra específica Que lindo. para usar com Deus. Então, alelu, que é o imperativo, aleluia, de Yahvé. Yahvé. Então, aleluia, louvem a Deus. Todos vocês louvem. Ou seja, Aleluia! louvado seja Deus. Façam isso. Esse é o... Isso. É muito lindo, né, minha gente? Ver que a loja já tá só entrando aí no clima. Eu tenho certeza que você já está com o coração começando a se encher em gratidão a Deus, em louvor a Deus. A gente tá por aqui nesse clima. A gente cantava essa música. A gente, na minha juventude, na igreja, a gente tinha um pessoal que fazia os hinos, os cânticos, as músicas, semanalmente. E tudo era da Bíblia. E o Salmo 50 era um dos que a gente mais cantava. E às vezes eu fico com saudade desse pessoal. Então vamos lá, né? Primeiro versículo. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e o Deus Espírito, glória dai. Amém. O pastor Elias Dantas, a gente faz parte de um grupo de pastores do Brasil todo, toda a nossa reunião, ele termina a reunião cantando isso. Isso é doxologia. Ok, então vamos seguir aqui. O primeiro versículo diz, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Amém. Ora, vamos lá. Inicialmente a gente quer logo imaginar que nós estamos falando, louve a Deus no seu santuário. Onde é o santuário que a gente entende de Deus? Hoje seria a igreja? Seria o templo? Sim. É um chamado à adoração também ali. Mas quando a gente diz louve a Deus no seu santuário, a própria Bíblia diz que Deus não habita em casa feita por homens. Não é verdade? É. Qual é o santuário de Deus? Templo do Espírito Santo. Além de você. Além de você, Onde é que Deus habita? nos céus. No firmamento. Firmamento. Na natureza. todos no mundo. E na criação vinda dele mesmo. Toda a criação. Onipresente. Então, louvem a Deus no seu santuário, na sua obra, naquilo que ele fez, onde ele vive, no que ele realiza, pelo que ele realiza. Está entendendo? Porque é uma ordenança. Louvem a Deus. E por que louvar a Deus? Né? Na santidade pessoal. Tudo que se refere a ele. No fato dele ter enviado Jesus Cristo para nós. Isso. No fato dele ser o único e verdadeiro Deus. No fato dele habitar e ter criado todas as coisas, esse firmamento e o universo. Ou seja, louve a Deus por essas razões. O salmista está dizendo, louve a Deus no seu santuário, no seu magnífico firmamento. Ou seja, E aí ele está se remetendo ao que a gente vê em Gênesis, né? Na criação de tudo a gente vê lá o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Isso. E o Senhor apenas com falar fez todas as coisas. É tão lindo isso. E uma coisa que a gente pode ter gratidão e também louvar, que a palavra de Deus também fala que o Espírito Santo habita em nós. Meu Deus, como não merecemos, mas esse ser tão grandioso, Jesus disse, eu estou indo e eu prometo que deixarei com vocês o Consolador e o Espírito Santo habita em nós. Spurgeon diz, louvai a Deus no silêncio do seu coração. Olha que linda essa expressão. Quer ver uma coisa, Ju? E
pessoal, no seu momento devocional, ou em um momento que você esteja, vamos supor que você esteja na beira da praia, numa manhã cedo, e você esteja na montanha. De onde será que vocês estão ouvindo esse estudo de hoje, hein? De onde você está? De onde você está? A gente, a semana passada, estava no interior da Paraíba, num lugar lindo, onde havia montanhas, mato, plantas, um açude bonito. Um céu aberto. A gente foi remar ali dentro daquele açude, coisa linda. A gente louva a Deus num momento como esse, pela obra da sua mão, pelo seu firmamento, por Ele ter firmado todas as coisas e colocado tudo isso junto. Isso aqui é quase que um guia de devocional. É como ele dizendo assim, onde você vai louvar a Deus? Por que você vai louvar a Deus? De que maneira você vai louvar a Deus? E o que é louvar a Deus? Agradecer também. Sim. Eu louvo a Deus, eu agradeço pela presença de Deus e por tudo isso ter sido realizado na nossa vida e para a nossa vida. Tudo que Ele fez foi para nós. Amém. Não é bacana? É muita coisa. Poxa. Versículo 1 só, não foi? Vamos pro 2. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Eita. A gente já veja como é uma sequência. O firmamento já é os céus declaram a glória de Deus. Tem um salmo que diz isso. Os céus declaram a glória de Deus, afirmam a glória de Deus. Então a gente disse, louve a Deus no seu firmamento, é porque Ele está no firmamento, Ele está em todo canto. Mas pelo firmamento, pelos seus poderosos feitos. Diga um poderoso feito que você lembra que Deus fez na sua vida, na sua história, na sua família. Lembrou? Louve a Deus por isso. Por isso que no momento devocional e no momento de oração que a gente tem primeiro os obrigados, depois as perguntas, ou depois os pedidos. Né? Primeiro a gente agradece. Os choros. Primeiro os obrigados. Depois vem choro, vem súplica. Trazemos a memória. Mas antes de tudo a gente esperança. agradece a Deus. Porque Ele diz, louve pelos seus grandiosos feitos. Olha só, o mesmo Deus que estava lá, que fez o universo com o falar, o mesmo Deus, né, que trouxe reconciliação para a humanidade, o mesmo Deus que prometeu, né, abençoar as demais gerações a partir de Abraão, o Deus que estava lá com Moisés abrindo o mar e livrando o povo, o Deus que estava com José, poderosos feitos. Em todas as circunstâncias ele continuou com Deus, o Deus de Jó, o Deus de Esther, o Deus que enviou Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, esse Espírito Santo, no poder que ressuscitou, habita em nós. Olha só, eu não estou falando nem da nossa vida pessoal. Eu estou falando nisso porque já é motivo suficiente. Eu nem citei todos os grandes feitos de Deus na Bíblia, porque são inúmeros. Inúmeros. E se a gente for trazer para a vida de Deus, meu Deus, esse Deus que fez isso tudinho opera na minha vida. Na minha vida. Cuida de mim no detalhe. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque quando você fala aqui, pelos seus feitos poderosos, segundo a imensidão da sua grandeza, aleluia, meu Deus. Você diz, esse mesmo Deus, com toda essa imensidão, Ele se preocupa comigo. Se preocupou comigo e enviou Jesus Cristo para que eu pudesse ter a salvação. Lembra aquele louvor de Diante do Trono? Todo-Poderoso, mas é fiel para se importar comigo. Ó, que lindo. É isso mesmo. Exatamente isso. Vamos ao verso 3? Vamos lá. Louvem-no ao som da... Olha aqui, presta atenção. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com lira e a harpa. Ué, é o 3. 3. Louvem-no pelos seus... Então, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Aqui ele já está dando uma instrução, ou trazendo para uma coisa mais específica, perto da gente. Porque a pessoa pode estar louvando, obrigado, Senhor, pelo firmamento, pelos seus poderosos feitos. Aí, como o salmista dissesse, não é suficiente isso. Faça um barulho, pegue alguma coisa, pegue um instrumento, cante ao Senhor, celebre ao Senhor. Lira, harpa, eram instrumentos muito comuns nessa época, né, em Israel. A lira e a harpa eram... A harpa é aquela coisa bonita que
pessoal toca, né? Que a gente fala assim como se fosse o cântico dos anjos, né? É. E a gente sabe que os anjos louvam o Senhor em todo o tempo, né? Agora veja que interessante quando ele coloca a trombeta. A trombeta era o quê? Era o som para preparar para a batalha. Para a batalha. Para a luta. Então, gente, olha assim, todo o som direcionado como um louvor a Deus. Por exemplo, eu sei que eu vou ter uma batalha, mas eu sei que o Senhor dos Exércitos tá do meu lado nesse time, nessa batalha. Então, aqui ele manda, louvem também em tempo que você está passando por batalha, em tempo que você está se preparando para uma guerra, para um desafio, no meio de uma provação. Louve o Senhor, a ordem é em todo tempo, em qualquer lugar, em meio a qualquer circunstância. Agora, o que seria isso hoje? Qual é o instrumento que você tem por aí? Porque em seguida a gente pode até emendar. Tocar trombeta que ele diz, né? Porque nessa fase 3 e 4 é quase que junto. Na realidade é todo esse resto. É, todo o resto. Ele fala dos instrumentos que a gente deve louvar. Isso. Veja, trombeta, lira, harpa, tamborim, dança, instrumento de corda, flauta, símbolos sonoros, símbolos ressonantes. Sonoros ressonantes, parecido. Veja, o que é que significa isso? Use tudo que você tem. Era a tradição de Israel tocar harpa, tocar lira, tocar tudo isso. Eles, com isso tudo, louve ao Senhor. Com todos os instrumentos. Como é que a gente traz para os dias de hoje isso? Louve com a gaita, com o violão, com a guitarra, com a bateria. Ele é como se os símbolos sonoros é como se fosse assim, o que você tiver na mão para fazer, entre aspas, barulho, som, que esse som seja para o louvor do Senhor. Isso, é como você tá aqui, ó, eu tô batendo palma. Eu tô louvando, eu tô fazendo som para o Senhor, eu tô aplaudindo então, o Senhor. Veja, gente, esse salmo, eu não quero provocar nada aqui, mas esse salmo me autoriza a louvar o Senhor com tudo que eu tenho. Com tudo que eu tenho. Com todo o meu fôlego, com todo o meu ser. Porque, com todo respeito, a gente usa guitarra, a gente usa bateria, a gente usa corneta, usa saxofone, o que Até tiver. trombeta a gente já tocou. Até trombeta, chofar, a gente usa tudo. Porque a Bíblia nos autoriza isso aqui, é no Antigo Testamento. Teclado também. Teclado, tudo que... Na época não tinha teclado, claro. Uma mas variedade hoje tem de som. variedade de instrumentos, daquilo que produz som para, harmonicamente, Alfaia, louvar o Senhor. né? Alfaia é símbolo retumbante, ressonante. Olha, e remete também àquele som de preparo para a guerra, né? Então Aí você isso. chega num culto, a pessoa diz que você não pode nem bater palma. Não pode. Estranho. Mas como? É estranho isso. Não pode ter um violão. Mas pode ter um piano. Tem gente que é assim, tem pessoas que são tão fechadas nisso que dizem não pode ter instrumento a não ser o piano. E onde é que tinha piano no Antigo Testamento? Nem existia. Nem existia. Então, liberdade para louvar o Senhor. Com seus instrumentos, o que você tiver. Você tem um pandeiro, faça barulho com o seu pandeiro. Pronto, louve ao Senhor. Tem o pastor Cooper, bispo Cooper, que ele tem um pandeirinho. Ele vai todo o culto, ele leva um pandeiro. E Miguel tem uma gaita. Mas eu levo todo o culto. Acho que eu vou levar um pandeiro todo o culto para louvar o Senhor. E eu toco bateria. Eu estava vendo um estudo, né, sobre isso, que a gente fala muito de exegese e hermenêutica, né, na questão de interpretação da Bíblia. E exegese é como se fosse o lá e antigamente. Hermenêutica é como se fosse o aqui e o atualmente. Então, na Bíblia, evidentemente, ela foi construída e escrita ao longo de várias gerações, culturas e tempos diferentes. Então, ela não poderia envolver absolutamente tudo. Nem tem, por exemplo, internet. Hoje em dia, você está me assistindo aqui ao Bispo pela internet, né? Então, a gente está usando a internet. Eu sei que tem pessoas que usam para o mal. Mas nós estamos usando como um instrumento em santidade, em consagração, essas ondas de Wi-Fi abençoadas para abençoar outras vidas, estão consagradas para a obra do Senhor. Isso então, mesmo. Que a gente tenha tudo isso, a gente não está ferindo, né, a honra ao nome de Deus, não estamos indo contra nada na Bíblia, mas a gente está louvando com liberdade no Espírito, conforme o Senhor diz, adorem em Espírito e em verdade. Isso.
O Senhor está em busca daqueles que adoram em espírito e verdade. Essa pessoa pode estar orando, pode estar louvando com tanto instrumento sofisticado e não ser de verdade. Tudo tem que vir. Deus sonda. Tem que vir de Principalmente ele dentro. Vem do seu coração. Exato. Então, o salmo de hoje, ele termina dizendo: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. E aleluia. E termina com aleluia. Ou seja, é porque se ele for continuar falando sobre a mesma coisa, vai ser repetitivo. Porque ele está dizendo aqui: use tudo que você tem, louve a Deus onde ele está, louve a Deus na sua vida e louve a Deus com tudo que você possui e com a sua vida. Agora deixa eu dar um recadinho de Deus para você, porque às vezes quando a gente está muito triste ou passando por situações bem difíceis, a última coisa que a gente consegue é elevar nossas vozes, nosso pensamento em louvor e agradecimento. Mas é uma exortação do Senhor para que a gente faça isso. Nós convidamos você a fazer e ver o resultado transformador que isso vai vir na sua vida. Porque Jesus respondeu assim para os que falaram: eita, manda seus discípulos ficarem quietos. E o que é que ele respondeu? Eles não se calarão, porque se eles se calarem, até as pedras clamarão. É verdade. Não é? Eita, coisa linda. Povo de Deus, olha, Salmo 150 é isso. Louve ao Senhor. Ai, não linda. deixe de louvar o Senhor. Amanhã, domingo, vá para o culto louvar o Senhor. Aleluia. 10 da manhã, 17 horas. Vá para o culto louvar o Senhor. É isso que a gente quer. Glorificar o nome de Jesus. Que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.